Imagina que você tem uma máquina do tempo. Essa máquina do tempo, ela tem duas possibilidades. Uma das possibilidades é você literalmente daqui 5 anos avançar para uma realidade onde você de fato continua do jeito que você possivelmente possa estar hoje. Focando em um projeto, mas depois desfocando nesse mesmo projeto e focando em outro. Uma vida inconstante, uma vida procrastinadora, uma vida em que você não consegue necessariamente sentar, focar em um projeto por um longo período de tempo, ao longo prazo. Uma vida onde você continua com ciclos de péssimos hábitos, mês após mês, ano após ano, por semanas, por dias, e você, cara, continua nessa inconstância que você já está possivelmente por um grande período de tempo. E a outra realidade é você entrar nessa mesma máquina do tempo, avançar daqui 5 anos. Só que a diferença é que nesses mesmos 5 anos, que ao mesmo tempo você não construiu nada de outra realidade, nessa realidade você focou naquele único projeto que você pensa em fazer há muito tempo, ou que você começa e para, ou então que você já está fazendo esse mesmo projeto. E nesse mundo, você conseguiu de fato conquistar muita coisa que você sonha, às vezes até mais do que você idealiza na sua mente. Nesse universo, você de fato olha 5 anos atrás e vê você de hoje focando nos seus projetos, focando nos seus relacionamentos ou no que quer que seja que você queira ter resultados no futuro. Ou seja, em uma realidade você vê frutos de procrastinação e inconstância, e na outra realidade você vê futuro de muito foco, visão a longo prazo e de fato garra mesmo, né? Tem uma palavra que vem no inglês chamada grit, que nada mais é do que você de fato desenvolver habilidades enquanto necessárias para você conseguir um possível resultado ou um possível objetivo. Tendo em vista isso, tem um grande inimigo, que são os dois, como eu já citei, que é procrastinação e inconstância. Mas antes de eu te falar, antes de eu decorrer acerca desse vídeo e a gente conversar sobre isso, eu vou me apresentar. Prazer, meu nome é Lucas Vilela, eu estou aqui nesse canal justamente para fazer uma troca de ideia acerca de assuntos pontuais e muito importantes, que muitas vezes eu converso com os meus amigos, ou então eu, sei lá, penso no banho ou penso antes de dormir. Momentos eureka mesmo, muitas vezes eu paro para pensar e paro para analisar como eu vivo minha vida ou as minhas experiências dos meus grandes 19 anos que eu já vivi. Enfim, eu sou muito novo ainda. E nesses pontos eu chego a conclusões muito interessantes assim, e ideias muito interessantes, até mesmo estudando, que ao compartilhar com algumas pessoas eu de fato consigo agregar valor e essas pessoas conseguem ver algo que elas não viam, ou então me atentar acerca de assuntos que eu ainda não me atentei. Mas enfim, bora direto ao ponto. O primeiro ponto que eu quero conversar com você nesse vídeo é acerca da inconstância. O que é inconstância? Você começou um projeto, você começa numa ideia que você está tendo há muito tempo, depois de procrastinar muito para começar, você vai lá e começa. Só que você vai enfrentar problemas, obviamente, não existe resultado sem problemas. E aí, nesses primeiros problemas, você começa muitas vezes sem ter muito resultado, sem ter muito sucesso naquilo, você começa a fazer. E aí você começa a olhar para a grama verde da próxima ideia ou das outras ideias que você teve, sem olhar para o adubo dos outros problemas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você muitas vezes, nos primeiros problemas, nas primeiras dificuldades, ao não conseguir resolver, você começa a olhar para as partes boas de outras ideias que você já teve, ou outras ideias de projeto que você já teve. E aí, vê se está gravando aqui, está gravando. Essas outras ideias que você passa a ter, elas começam a você olhar apenas para a parte boa dos outros projetos e para a parte que você de fato não consegue ver, que são os problemas, você simplesmente ignora. É de fato uma memória muito seletiva. E aí, o que isso ocasiona? Ocasiona que em dados projetos você começa a fazer, você pode até ter um pouco de resultado naquilo, mas por algum motivo você deixa aquilo de lado e começa a fazer outra coisa. Ou você cai no próximo problema, que é a procrastinação. Que, cara, mano, eu já passei muito por isso. Essa questão da procrastinação
é você achar que tem todo o tempo do mundo para fazer aquele projeto, para aplicar aquela ideia, mas na realidade você não tem, porque passa-se dias, semanas, meses, anos, e você pensa em fazer algo e muitas vezes você até esquece coisas que poderiam ser potenciais absurdos para sua vida. Você esquece ou deixa de fazer porque você acha que você precisa se capacitar mais, você precisa estudar mais, você precisa focar mais, você precisa desenvolver mais aquilo, e aí você acaba caindo num problema que eu citei nos meus últimos 2 vídeos, se não me engano, que é você começar a se entorpecer de conteúdo, criar uma overdose de conteúdo na sua cabeça, saber demais e ao mesmo tempo aplicar de menos, porque o muito conhecimento que você tem não é algo prático, não é algo palpável, e aí você tem muita coisa na sua mente, mas ao mesmo tempo fica perdido em como fazer as coisas. E outro ponto também da procrastinação é você literalmente ser vagabundo mesmo. Que às vezes, por exemplo, eu tenho um trabalho para fazer, uma demanda ou alguma coisa do meu projeto para seguir, e sei lá, é mais interessante eu ficar parado deslizando a telinha do Reels da minha rede social ou ver uma série Netflix, ou mais interessante eu, sei lá, fazer qualquer outra coisa se não fazer aquilo que eu preciso fazer. E aí é um problema também, porque às vezes eu preciso fazer algo, mas a tarefa é muito grande na minha mente, né? Não é uma tarefa que é separada em pequenas facetas, né, que ficam mais simples de eu executar. Por exemplo, ao invés de eu colocar pequenas tarefas, no tipo, por exemplo, eu vou editar um vídeo de 40 minutos, eu coloco lá, editar vídeo. Ao invés disso, eu poderia simplesmente colocar, decupar o vídeo, ou seja, fazer os cortes, ou seja, depois colocar música, ou seja, depois colocar animação, enfim, separar aquela tarefa em pequenas tarefinhas, porque isso vai me tornar muito mais simples. Então, ao invés de eu fazer isso, eu simplesmente tenho na minha agenda fazer tal coisa, e é uma coisa muito grande, a minha mente, claro, para economizar energia, evita fazer aquilo a todo custo. Então, muitas vezes, a gente acaba caindo na procrastinação produtiva, que é a gente fazer outras coisas que até que são interessantes para se fazer. Então, ao invés de eu concluir a minha demanda de trabalho, eu vou, sei lá, lavar meu banheiro. Ok, é algo que deve ser feito, é algo que tá na minha tarefa, mas não é para fazer aquilo no momento. Às vezes, eu fazer minha tarefa é muito mais interessante, muito mais produtivo fazer aquilo. Mas pelo meu cérebro não ver, de fato, uma previsibilidade naquilo, em separar por pequenas tarefas, ao invés de eu separar aquilo aos pouquinhos, eu tenho algo muito grande que eu não vou conseguir executar necessariamente aquilo de uma vez só. E aí, enfim, eu acabo que procrastinando. Só que é evidente que tanto a procrastinação, tanto a inconstância, vem do mesmo problema. Cara, esse problema é tipo um câncer, velho. Que é o excesso de oportunidades. Cara, o excesso de oportunidade, assim, é absurdo. Então imagina que a gente volte lá na máquina do tempo e a gente vá para um futuro maravilhoso, um futuro ótimo, que eu tanto quero para minha vida. Excesso de oportunidade, que é o que causa também uma inconstância e também uma procrastinação, é nesse futuro, esse possível futuro muito bom, eu imaginar vários futuros. Então, sei lá, em um futuro eu imagino eu sendo, sei lá, um influenciador famoso, produzindo conteúdo sobre, sei lá, produtividade. No outro futuro eu me imagino dono de agência de audiovisual, dono de produtora, atendendo os maiores clientes do Brasil. No outro futuro eu me imagino sendo DJ e produtor musical muito famoso e muito conceituado. Então, assim, eu tenho vários desejos no meu coração, vários anseios, e por eu não decidir realmente o que eu quero, por eu não ter um senso de propósito e não saber o que de fato faz sentido eu fazer, eu literalmente não tenho muito claro na minha mente o que eu tenho que fazer, qual futuro eu quero seguir. E aí isso acontece, aquilo que eu falei lá no início, inconstância. Então eu ficava pulando de projeto, de ideia, pensando em que de fato eu posso fazer para ter resultados bons em uma área. E aí, vem para o próximo ponto, né? Então, esse próximo ponto é você deixar de ser inconstante, então você deixar de fato, pensar em multifuturos que você pode seguir, como vamos ser realistas, vamos ser adultos, vamos ser maduro. Cara, para você ter muito sucesso em uma coisa, você tem que focar apenas naquilo. Ou, majoritariamente naquilo, pelo menos.
Então, dessa forma, cara, não tem como eu, ao mesmo tempo, ser um grande artista de sucesso, ao mesmo tempo que eu vou ser um grande empresário na área do marketing, ao mesmo tempo eu ser, sei lá, um policial federal. Não tem como, eu preciso focar em uma coisa só. Infelizmente, essa é a realidade. Eu não posso mais viver, nós não podemos mais viver num mundinho infantil de achar que a gente pode ser tudo, a gente pode ser a Barbie, de ser 1001 profissões, ou 1001 projetos, ou 1001 soluções não, projeção de futuro, sendo que a gente só pode focar em uma coisa só. Então, como resolver, eu vou separar em aqui duas coisas, vamos lá. Primeira coisa, queimar barcos, e a segunda coisa é você se arriscar. E a terceira meio que está interligada entre essas duas coisas, que é a questão do ambiente. Primeiro ponto é você queimar barcos, ou seja, cara, você deve focar em uma coisa só e queimar barco das outras. Então, eu vou dar um exemplo prático como eu fiz na minha vida. Na minha vida, eu tive que tomar uma decisão. Minha decisão foi, cara, focar na minha produtora e ponto. Apenas isso. Focar na produtora, na minha empresa de gestão de vídeo e já era. Nada além disso. Nada além de fazer infoproduto, nada além de fazer lançamento, nada além de abrir empresa de posicionamento de marca, nada além disso. Então, o que eu fiz? Eu passei segundo ponto, me arriscar mais, então passei a investir grana nisso, passei de fato, fazer dívida para eu conseguir prosperar nessa minha área, porque depois que eu passo a realmente fazer dívida, ou realmente entrar em um ambiente, que entra no terceiro ponto, entrar num ambiente que de fato vai me puxar para esse objetivo, é muito pouco provável que eu fique mudando e pulando de galho. Porque uma vez que eu estou num ambiente, que esse ambiente me influencia a me conhecer mais, me influencia a eu me desenvolver mais nessa área específica, muito provavelmente por eu estar tão inserido naquilo, tão focado naquilo, é muito mais esforço eu sair daquele ambiente, eu desistir de tudo que eu já construí até agora e fazer algo do zero, do que de fato eu ficar pulando de barco em barco. Então o esforço é muito maior eu sair daquilo e focar em outra coisa do que eu de fato focar naquilo e ir fundo naquilo. Entende? Então dessa forma eu consigo automatizar na minha cabeça formas de facilitação para eu continuar em um único projeto, sendo constante e evitando a procrastinação. Então assim, se esse conteúdo de alguma forma te agregou valor, fez sentido para você, segue o canal aí, me dá um oi no Instagram, me dá um salve lá, eu quero muito trocar uma ideia contigo acerca de assuntos sobre produtividade, ou então conteúdo de fato que vai elevar a nossa alma, elevar o nosso conhecimento. Se possível, se esse conteúdo de fato agrega para você, cara, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Não necessariamente compartilhar o vídeo. Você pode simplesmente pegar essas ideias que você vai aprendendo de mim agora, ou está fazendo sentido de mim agora, aplicar na sua vida e você compartilha esses conhecimentos com outras pessoas. O meu compromisso aqui é com a verdade. Obrigado por me acompanhar por aqui. Até mais, abraços, valeu!